Todas as pessoas que leem a Bíblia sempre têm dúvidas. E você também as tem? Então fica comigo porque nesse canal vamos tirar todas as suas dúvidas a respeito da Bíblia Sagrada. Seja bem-vindo ao canal A Bíblia Diz. Meu nome é Regivan Campos e juntos nós vamos tirar dúvidas a respeito da Palavra de Deus. Eu vou logo pedindo para você se inscrever no canal, deixar aí o seu curtir, porque aquelas 100 primeiras pessoas que se inscreverem no canal vão concorrer ao sorteio deste livro, o livro Escavando a Verdade, a Arqueologia e as Incríveis Histórias da Bíblia. Então, se você quer concorrer a esse livro, você se inscreva no canal, dê o seu gostei, que quando completar os 100 primeiros inscritos, nós vamos sortear e vamos divulgar aqui quem foi o ganhador desse livro. Para começar, nós temos aqui algumas perguntas que algumas pessoas nos mandaram. A primeira pergunta é da Bruna Souza, a seguinte pergunta: existe uma ordem cronológica para os livros da Bíblia? A maneira que a Bíblia é organizada para nós hoje não é em ordem cronológica. Não é em ordem cronológica do período que ela conta a história, não é em ordem cronológica da época em que foram escritos, do primeiro ao último livro. Os livros que nós temos hoje, os primeiros, são os livros de história, que vai do livro de Gênesis até o livro de Esther. Depois nós temos os livros poéticos de sabedoria, que vão desde o livro de Jó até o livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos. E por último, no Antigo Testamento, nós temos os livros dos profetas, primeiros profetas maiores, os 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, incluindo também aí Lamentações de Jeremias, e só uma nota de rodapé. Eles são considerados profetas maiores não por sua importância, mas sim por o tamanho do livro que eles escreveram. Então, por isso que são chamados de profetas maiores. Depois vem os profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias, assim terminando o Antigo Testamento. Já nos livros do Novo Testamento, começa com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois o livro de Atos, que é considerado um livro histórico. Depois vem as cartas de Paulo, que vai do livro da carta aos Romanos até o livro de Filemon. Depois vem a carta aos Hebreus, que é de autoria anônima, mas a tradição atribui ao apóstolo Paulo. Depois vem as cartas católicas no sentido de universal, porque eram para ser lidas em todas as congregações, em todas as igrejas aonde elas chegassem. E depois, por último, o livro do Apocalipse. Já na questão de escrita, o primeiro livro a ser escrito foi Jó, provavelmente escrito por Moisés. O Talmud babilônico, ele dá a autoria do livro de Jó a Moisés. No Novo Testamento, o primeiro livro a ser escrito provavelmente tenha sido o Evangelho de Marcos. Já o último livro da Bíblia pode ter sido o Apocalipse, como também pode ter sido a terceira carta de João. Não se tem certeza de qual tem sido o Apocalipse ou então a terceira carta de João. Para mostrar um exemplo, vamos ler aqui juntos o livro de 2 Reis. 2 Reis no capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, verso 1, que diz o seguinte: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Para você ter uma ideia, o livro de 2 Reis é o 12º livro da Bíblia e cita o profeta Amós, que na ordem que nós temos hoje é o 23º livro. Para você ver que não está na ordem cronológica dos acontecimentos. Existem Bíblias que são vendidas no mercado que são organizadas em ordem cronológica. Mas para facilitar a nossa vida, existem arquivos disponibilizados na internet, bem como sites, e até aplicativos em que disponibilizam a Bíblia em ordem cronológica, para facilitar muito mais a nossa leitura para você que quer ler a Bíblia em ordem cronológica. A próxima pergunta que nos chegou veio da Letícia Lucena. Ela fez a seguinte pergunta: quais os tipos de batismos e qual o biblicamente válido? Bem, existem no meio cristão 3 tipos de batismo: o batismo por aspersão, o batismo por efusão e o batismo por imersão. O batismo por aspersão é onde é jogado um pouco de água na cabeça do batizando, enquanto o batismo por efusão é jogada muita água na cabeça. E já o batismo por imersão é onde a pessoa é completamente afundada na água. Já para se ter biblicamente a resposta de qual é válido, temos que analisar a Bíblia. Primeiramente vamos analisar a palavra batismo. Ela vem do grego baptizo, que significa afundar, mergulhar e imergir. A Bíblia também nos dá exemplos de batismos que foram realizados para a gente poder tirar
de como é que aconteceram esses batismos. O primeiro exemplo está no livro de João, capítulo 3, verso 23, que diz o seguinte: Ora, João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Então, João batizava em um local em que tinha muita água. Por quê? Porque a pessoa necessitava ser afundada, necessitava ser totalmente coberta pela água. Se fosse batismo por aspersão ou mesmo por efusão, só bastava um lugar em que tivesse pouca água, ou um poço onde João pudesse tirar a água e ali colocar sobre a cabeça da pessoa que estava sendo batizada. Mas o livro de Atos também nos dá outro exemplo, capítulo 8, verso 38 e 39, que diz o seguinte: Então mandou parar o carro. Aqui é contando a história de Felipe e o eunuco. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Ou seja, se eles precisaram sair da água é porque eles antes tiveram que entrar na água. Então era muita água, não era pouca água. São exemplos bíblicos de que o batismo verdadeiramente válido é o batismo por imersão, onde a pessoa deve ser totalmente afundada, totalmente imergida. Outra pergunta que nos chegou, aliás, chegaram duas perguntas bem parecidas. Foi da Isadora Amaral e do Vinícius Lustosa. Em resumo, juntando as duas perguntas, eles perguntaram mais ou menos assim. Em Provérbios, capítulo 23, fala que é pecado ingerir vinho, álcool. Mas o próprio Jesus transformou água em vinho, em João 2. É pecado ou não? A Bíblia condena veementemente a ingestão de bebidas alcoólicas. Isso você pode ver em Gênesis 19, verso 3, Êxodo 13, 6 e 7, Levíticos, capítulo 23, versos 5 ao 8 e Lucas, capítulo 22, verso 1, entre tantas outras passagens que também condenam o uso de vinho e de bebidas alcoólicas. Na Bíblia existem dois tipos de vinho, que é o vinho fermentado, o vinho alcoólico, e o outro é o suco de uva, o puro suco de uva, sem sofrer o processo de fermentação. No Novo Testamento, que foi escrito em grego, originalmente escrito em grego, existe uma palavra, que é ainos, que tanto é usado para falar sobre o suco de uva, como também para o vinho alcoólico. Então, no grego, ainos significa suco de uva, como também pode significar vinho alcoólico. A água que Jesus transformou em vinho provavelmente deve ter sido suco de uva. Por quê? Porque Jesus não iria contra aquilo que estivesse escrito na Bíblia. Para você ter uma ideia, o que eu gostaria de ler com vocês, Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Quando você vê na Bíblia a lei e os profetas, ou a lei, os salmos e os profetas, está falando do Antigo Testamento. Então Jesus diz, eu vim para cumprir aquilo que estava nas leis, estava na lei e nos profetas. Ou seja, Jesus cumpriu integralmente tudo aquilo que estava registrado no Antigo Testamento, inclusive a não ingestão de bebidas alcoólicas. No livro Desejado de Todas as Nações, a autora cristã Ellen White, ela diz o seguinte, na página 149. No capítulo intitulado Nas Bodas, o livro Desejado de Todas as Nações, ela diz o seguinte, página 149. O vinho provido por Cristo para a festa e o que ele deu aos discípulos como símbolo do seu próprio corpo, aqui ela falando na última ceia, era o puro suco da uva. Ou seja, o vinho que Jesus transformou nas bodas de Caná, como também o vinho que ele usou na última ceia, era puro suco de uva. A próxima pergunta que nos enviaram foi da Priscila Sampaio. Ela pergunta o seguinte, que animal é o Leviatã de Jó 41, verso 1? O Leviatã, ele é citado em algumas passagens da Bíblia, não só em Jó, ele é citado também em Salmo 74, verso 14, Salmo 104, verso 26 e Isaías 27, no verso 1. Na Almeida Revista Atualizada, que é a versão mais difundida hoje no meio cristão, é erroneamente traduzido por crocodilo. Já na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, ele traz a tradução correta que seria Leviatã, que é Leviatã. Então vamos ler Jó 41, verso 1, na Almeida Revista e Corrigida, que diz o seguinte:
Poderás pescar com o anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Salmo 104, verso 26, nos diz que o Leviatã era um animal marinho. Então, que animal era esse? Não se tem certeza que animal era esse. Algumas outras culturas também o têm representados como se fora da Bíblia, como se fosse a mistura de uma serpente e um dragão. É chamado de Lotã em outras culturas que também falam sobre esse monstro. O que acredita-se? Acredita-se que esse animal, por ser marinho, tenha sobrevivido ao dilúvio e depois do dilúvio não tenha conseguido se adaptar às novas condições climáticas pós-diluvianas. O interessante sobre o Leviatã é que, associado com outro monstro que está descrito lá em Jó, capítulo 40, verso 15, o Behemoth, eles são símbolos dos inimigos de Deus. Por quê? Porque um é o animal que sai da água, o Leviatã, e o outro animal que sai da terra, o Behemoth. São usados como símbolos lá no livro do Apocalipse, onde tem Apocalipse 13, onde tem a besta que sai da terra e a besta que sai da água, que são os inimigos do povo de Deus no tempo do fim. A próxima pergunta veio da Maiara Machado, que é a seguinte: como se interpreta a profecia dos 1260 dias de Apocalipse 12, verso 6? Essa profecia dos 1260 dias é citada 7 vezes na Bíblia. É citada também nos livros de Apocalipse, capítulo 11, verso 3 e capítulo 12, verso 6, lá como 1260 dias, como 42 meses em Apocalipse 11, 2 e Apocalipse 13, 5, e também como 3 tempos e meio no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, capítulo 12, verso 7 e Apocalipse 12, 14. Lembrando que, se você pegar 42 meses e multiplicar por 30 dias, você vai ter o total de 1260 dias. Se você multiplicar 3 anos e meio por 12 meses, por 30 dias, você vai chegar ao total de 1260 dias, que é o total também predito na profecia do Apocalipse 12, verso 6. Essa profecia ela se refere ao tempo de poderio do chifre pequeno, de Daniel, capítulo 7, como também o tempo que a mulher de Apocalipse 12 passaria no deserto. Já para a questão da interpretação, temos que pegar os parâmetros da interpretação profética, porque a Bíblia ela interpreta-se a si mesma. Em profecia, um dia equivale a um ano, ou seja, 1260 dias é um total de 1260 anos. De onde que se tira essa interpretação? De Números 14, 34 e de Ezequiel, capítulo 4, verso 6. Mas para sabermos a que se refere essa profecia, temos que buscar primeiro a interpretação do que significa o chifre pequeno e também do que significa essa mulher. Que simbolismo é pelo chifre pequeno e também pela mulher que foge para o deserto. Primeiro vamos saber o que significa esse chifre. Vamos ler Daniel, capítulo 7, verso 19 ao verso 25, que diz assim: Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra ele, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: O quarto animal será um quarto reino na terra, ao qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel teve a visão de 4 animais, e o quarto animal chamou muito a atenção dele por ser um animal terrível, um animal espantoso. E ele ficou intrigado para saber a respeito do que seria esse animal. Que era um animal terrível, que tinha 10 chifres, e que desses chifres saía um chifre pequeno que derrubaria outros 3. E esse pequeno se tornaria maior e mais robusto do que os demais. E o anjo também, que estava explicando a Daniel, ele diz que esses chifres simbolizam reinos, ou seja, reinos que viriam após a destruição daquele animal.
Quem é o animal? Era o Império Romano, que quando foi destruído, outro império não tomou o seu lugar, e sim ele foi dividido, inicialmente em 10 tribos, que são os francos, os alamanos, os ângulos, os lombardos, os visigodos, os suevos, os burgúndios, os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Esses 3 últimos foram destruídos por outro poder. Quem foi esse poder que destruiu esses 3 últimos povos, provindos do Império Romano? Foi o papado. O poder papal destruiu esses 3 povos e passou a ter um poderio maior perante os outros. Durante esse período em que o papado reinou com a sua soberania, houve muitas perseguições, muitas mortes, a chamada Santa Inquisição, ou seja, uma perseguição a todos aqueles que não eram a favor da forma que o papado conduzia os caminhos da igreja. E a mulher? Quem é a mulher que foge para o deserto, segundo Apocalipse 12? Vamos ler Apocalipse 12. Verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Em profecia, mulher é símbolo para a igreja. Pode-se chegar à conclusão disso através das seguintes passagens. Isaías, capítulo 54, verso 5. Jeremias, capítulo 6, verso 2. Jeremias, capítulo 3, verso 20. E Ezequiel, capítulo 23, verso 2 até o verso 4. Essa mulher, ou essa igreja, é justamente o povo fiel de Deus, que permanecia fiel à palavra dele e que precisou fugir, precisou sair do meio de onde estava, poder ir para lugares desertos, poder ir para lugares onde tivesse pouca habitação, para poder se manter fiel e fugir também da perseguição ocasionada pelo papado. E quando essa profecia teve seu cumprimento? Quando o último povo foi destruído, o último dos 3 povos foi destruído pelo papado, no ano 598, onde tem o início da supremacia papal, até o ano de 1798, transcorridos aí 1260 anos exatos, onde em 1798 o Papa Pio VI ele é preso pelo general Berthier, general do exército napoleônico, dando fim ao período de supremacia papal. Acredita-se que no ano de 1798, com a prisão do Papa e com o final da profecia dos 1260 anos, teve início o tempo do fim, predito por Daniel no capítulo 12, verso 9 do seu livro. Então, o tempo do fim, ou seja, o início do fim, começou no ano de 1798, com o fim da profecia das 1260 dias, ou 1260 anos. As nossas perguntas de hoje foram todas respondidas, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E se você também tem sua dúvida, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários, que você entrasse em contato pelas nossas redes sociais e que não deixe de se inscrever no canal para que você possa concorrer ao livro Escavando a Verdade. Lembrando que os 100 primeiros vão concorrer a esse livro. E depois, quando chegarmos a 200, a 300, também vamos continuar sorteando mais e mais presentes para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.